Quando o carro parou na frente do restaurante mais caro da cidade, ela já estava nervosa. Mas quando o homem se virou e ela viu quem era, ela travou. O garçom já trazia o menu. Não tinha como fugir. E o que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. Gabriela Silva esfregava o chão do 23º andar pela milésima vez naquele mês, quando sua prima Letícia ligou com uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Era quinta-feira, 11 da noite, e ela ainda tinha 3 andares pela frente antes de poder voltar para casa. Gabi, você precisa aceitar esse encontro às cegas, Letícia insistia do outro lado da linha. O cara é empresário, tem carro importado, e pediu especificamente para conhecer uma moça simples e de família. Gabriela pausou a esfregona e olhou ao redor do escritório vazio. Há 4 anos, limpava aquele prédio empresarial, ganhando R$ 1.300 por mês para sustentar a mãe diabética e o irmão de 17 anos que sonhava em fazer faculdade. Encontros às cegas não faziam parte do seu mundo de madrugadas trabalhando e manhãs estudando para o supletivo. Letícia, você sabe que não tenho tempo para essas coisas. Preciso trabalhar. Gabriela Silva, você tem 26 anos e nunca namorou direito. O cara vai te buscar no sábado às 8. Já confirmei tudo. Você fez o quê? Gabriela quase derrubou o balde de água. Letícia, eu não tenho roupa para sair com o empresário. Relaxa, prima. Empresto meu vestido preto, aquele que uso nas formaturas. Ele disse que quer conhecer alguém verdadeiro, não patricinha. Gabriela suspirou, olhando para as próprias mãos calejadas pelo trabalho. Verdadeiro era exatamente o que ela era. Trabalhava desde os 15 anos, quando o pai abandonou a família. Nunca teve tempo para namorados ou diversão. Sua vida se resumia a trabalho, estudo e cuidar da família. Tá bom, mas se for esquisito, eu saio na primeira oportunidade. Sábado chegou como um furacão de nervosismo. Gabriela tinha passado a tarde se arrumando na casa de Letícia, que morava no bairro nobre da cidade. O vestido preto ficava perfeito. Os sapatos emprestados apertavam um pouco, mas ela estava se sentindo bonita pela primeira vez em anos. Lembra, você trabalha com consultoria empresarial? Letícia instruía enquanto passava batom nos lábios de Gabriela. Não precisa mentir muito, só embelezar a verdade. 8 horas em ponto, um Audi preto parou na frente do prédio. Gabriela desceu nervosa, as mãos suando dentro da bolsa pequena que Letícia também tinha emprestado. O homem não saiu do carro, apenas acenou para ela entrar. Ela conseguia ver apenas o perfil dele, cabelos escuros, terno impecável, mãos grandes no volante. Boa noite, você deve ser a Gabriela, ele disse sem se virar completamente. A voz era grave, educada, com sotaque refinado que ela reconhecia dos filmes. Boa noite. Ela mal conseguia falar de nervosismo. O carro era o mais luxuoso em que já tinha entrado. Bancos de couro, ar-condicionado gelado, música clássica tocando baixinho. Gabriela tentava não tocar em nada, com medo de quebrar alguma coisa cara. Escolhi um restaurante especial. Espero que goste de comida italiana. Eles pararam na frente do Palazzo Romano, o restaurante mais caro e famoso da cidade. Gabriela tinha passado por ali 1000 vezes de ônibus, mas nunca imaginou que um dia entraria pela porta principal. O manobrista correu para pegar as chaves, tratando o homem misterioso com reverência exagerada. Pronto? Ele perguntou, finalmente se virando para olhá-la. Gabriela sentiu o mundo parar. O sangue gelou nas veias, o coração disparou, e por um segundo ela achou que fosse desmaiar ali mesmo na calçada. Era Bruno Almeida, o CEO bilionário da Almeida Holdings, dona do prédio onde ela trabalhava todas as noites. O homem cuja foto estava estampada em todas as revistas de negócios. O patrão que ela via de longe durante as reuniões de madrugada, quando ele ficava até tarde trabalhando no 25º andar. Bruno olhou para ela com atenção, a testa franzida como se tentasse lembrar onde já tinha visto aquele rosto. Gabriela travou completamente, incapaz de se mexer ou falar. Queria correr, mas as pernas não obedeciam. Queria explicar que tudo era um mal-entendido, mas a voz não saía. Você parece familiar, Bruno disse ainda analisando o rosto dela. Já nos conhecemos? Não, trabalho com... Gabriela gaguejou, o pânico tomando conta. Consultoria. Nesse momento,
O maître do restaurante se aproximou com um sorriso enorme. Senhor Almeida, sua mesa está pronta. A senhora também. Boa noite. Bruno acenou e começou a caminhar na direção da entrada. Gabriela estava paralisada no meio da calçada, mas ele parou e estendeu o braço para ela com um sorriso gentil. Vamos. Ela não tinha escolha. O maître estava esperando. Outras pessoas elegantes entravam e saíam do restaurante, alguns reconhecendo Bruno e cumprimentando respeitosamente. Sair correndo agora seria uma humilhação pública para os dois. Gabriela respirou fundo e aceitou o braço dele. O interior do restaurante era ainda mais intimidante que a fachada. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons de smoking servindo pratos que custavam mais que seu salário mensal. Bruno foi conduzido para uma mesa reservada no canto mais nobre do salão, com vista para os jardins iluminados. Champanhe Dom Perignon? Perguntou o sommelier assim que se sentaram. O que acha? Bruno perguntou para Gabriela, que estava claramente fora do seu elemento. Pode ser. Ela respondeu baixinho, sem fazer ideia do que era Dom Perignon, mas imaginando que devia custar uma fortuna. Quando ficaram sozinhos esperando a bebida, Bruno se recostou na cadeira e sorriu. Era um sorriso genuíno, diferente da expressão séria que ela sempre via no escritório. Então, Gabriela, me fala sobre você. A Letícia disse que você trabalha com consultoria empresarial. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Como ia explicar que trabalhava com limpeza empresarial sem soar ridícula? Como ia sustentar essa mentira a noite inteira? Consultoria de limpeza empresarial. Ela conseguiu falar, tecnicamente não mentindo. Ajudo empresas a otimizar processos de higienização. Bruno assentiu com interesse genuíno. Interessante. Deve conhecer bem o mundo corporativo, então. Conheço sim. Pelo menos isso era verdade. Ela conhecia cada centímetro daquele mundo. Só que pela perspectiva de quem limpava depois que todos iam embora. O champanhe chegou, e Gabriela tomou um gole maior que o necessário, tentando acalmar os nervos. O álcool ajudou a relaxar um pouco, mas ela ainda estava em estado de alerta máximo. E você? Ela perguntou, tentando parecer natural. O que faz nos negócios? Bruno riu, um som surpreendentemente caloroso. Um pouco de tudo. Administração, investimentos, algumas empresas aqui e ali. Algumas empresas. Gabriela quase riu da modéstia. Bruno Almeida era dono de um dos maiores conglomerados empresariais do país, mas estava falando como se fosse um pequeno empresário. O jantar prosseguiu de forma surreal. Bruno se mostrou completamente diferente do CEO distante que ela imaginava. Contou histórias engraçadas sobre reuniões malucas, reclamou da pressão familiar para casar logo, revelou que detestava eventos sociais e preferia noites simples. Sabe o que mais me incomoda nesse meio? Ele disse enquanto cortava o risoto de camarões. As pessoas só se interessam pelo meu dinheiro. Nunca sei se alguém gosta de mim ou da minha conta bancária. Gabriela sentiu uma pontada no peito. Se ele soubesse que ela era a faxineira que limpava o escritório dele, provavelmente pensaria que ela estava interessada apenas na grana. Deve ser difícil confiar nas pessoas, ela disse sinceramente. Exato. Por isso peço para a Letícia me apresentar alguém diferente. Alguém que não fizesse parte desse mundo superficial. A ironia da situação era devastadora. Ele queria alguém fora do mundo dele. Mas se descobrisse quem ela realmente era, ficaria horrorizado. À medida que a noite avançava, Gabriela foi relaxando apesar de toda a tensão. Bruno era engraçado, inteligente e tratava ela com um respeito que nunca tinha experimentado. Perguntava sobre as opiniões dela, ouvia com atenção, ria das piadas tímidas que ela fazia. Gabriela, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse quando estavam na sobremesa. Claro. Por que você parece tão surpresa quando eu trato você bem? Como se não estivesse acostumada. A pergunta pegou ela desprevenida. Gabriela olhou para as próprias mãos, tentando encontrar palavras que não revelassem demais. Acho que nunca tive muito tempo para relacionamentos. Sempre trabalhei muito, cuidei da família. Família grande? Minha mãe está doente. Tenho um irmão mais novo estudando. Sempre foram minha prioridade. Bruno a observou com uma expressão nova, algo entre admiração e ternura.
Você trabalha para sustentar eles? Sim, desde os 15 anos. Nossa, isso é admirável. Pela primeira vez na noite, Gabriela se sentiu completamente honesta. Estava falando sobre sua realidade, seus valores, suas prioridades. E Bruno parecia genuinamente impressionado. Quando o relógio marcou meia-noite, ela percebeu que tinham passado 4 horas conversando sem parar. O restaurante estava praticamente vazio, apenas alguns casais nas mesas mais distantes. Não acredito que já é tão tarde, Bruno disse, parecendo surpreso também. Há quanto tempo não tenho uma conversa tão boa? No caminho de volta, Gabriela estava em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Bruno ligou o som baixinho e dirigiu devagar, como se quisesse prolongar o momento. Quando pararam na frente do prédio de Letícia, ele se virou para ela com um sorriso tímido que ela nunca imaginou ver no rosto do CEO mais poderoso da cidade. Gabriela, eu sei que pode soar precipitado, mas gostaria de te ver novamente. Essa noite foi especial. Para mim também. Ela respondeu sinceramente, o coração apertando com a mistura de felicidade e desespero. Posso te ligar amanhã? Ela assentiu, sabendo que estava entrando numa situação impossível, mas incapaz de resistir àquele sentimento de se sentir especial pela primeira vez na vida. Bruno esperou ela entrar no prédio e só foi embora quando as luzes do apartamento de Letícia se acenderam. Gabriela ficou na janela observando o Audi desaparecer na noite, o coração partido entre a felicidade e o terror. Tinha acabado de passar a noite mais mágica da sua vida com o homem mais fora do seu alcance possível. E o pior, ele não fazia ideia de quem ela realmente era. Segunda-feira seria um pesadelo. Teria que voltar a limpar o escritório dele, fingir que não o conhecia, viver na corda bamba entre duas realidades completamente diferentes. Mas por algumas horas, tinha sido tratada como princesa. E isso valia qualquer consequência que viesse depois. Segunda-feira chegou como um soco no estômago. Gabriela estava parada na frente do espelho do banheiro às 10 da noite, vestindo o uniforme azul marinho que usava há 4 anos, tentando se convencer de que conseguiria fingir normalidade. O celular havia tocado 3 vezes durante o dia com mensagens de Bruno, cada uma fazendo seu coração disparar e sua consciência gritar. Bom dia, Gabriela. Ainda estou pensando na nossa conversa de ontem. Que tal almoçarmos amanhã? Oi, espero que esteja tendo um bom dia de trabalho na consultoria. Desculpa insistir, mas estou ansioso para te ver novamente. Cada mensagem era uma facada de culpa e felicidade ao mesmo tempo. Como ia responder sem entregar que passava as madrugadas limpando o escritório dele? Gabriela pegou o cartão de acesso e subiu para o 23º andar, o coração batendo descompassado. Era segunda-feira, o que significava que Bruno sempre ficava até tarde revisando relatórios da semana anterior. O escritório dele ficava no 25º andar, mas ela podia ouvir os passos dele pelos corredores quando ele descia para buscar café. Começou pela sala de reuniões como sempre fazia. Aspirou o carpete, limpou a mesa enorme de vidro, organizou as cadeiras em fileiras perfeitas. Cada movimento era automático, mas sua mente estava completamente focada em não fazer barulho demais. Era quase meia-noite, quando ouviu o elevador chegando no andar. Gabriela sentiu o sangue gelar. Normalmente Bruno já tinha ido embora a essa hora. Ela se escondeu atrás da porta da sala de reuniões, rezando para ele não entrar ali. Os passos se aproximaram pelo corredor. Era definitivamente Bruno. Ela já conhecia o som dos sapatos italianos dele batendo no piso de mármore. Ele parou bem na frente da porta onde ela estava escondida. Tem alguém aí? A voz grave ecoou pelo corredor vazio. Gabriela prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ficou imóvel por 2 minutos eternos, até ouvir os passos se afastando na direção do escritório dele. Quando teve certeza de que ele tinha subido, saiu devagar da sala e continuou o trabalho. Mas agora cada som a deixava em pânico. E se ele descesse novamente? E se resolvesse dar uma volta pelos andares? E se a visse ali, de uniforme, com o carrinho de limpeza? O celular vibrou na bolsa. Mais uma mensagem de Bruno. Gabriela, você está bem? Não respondeu minhas mensagens hoje. Ela olhou para a tela, as mãos tremendo. Como responder? Inventar que estava ocupada com qual cliente? Dizer que teve reunião até que horas?
Cada mentira exigia outras 10 mentiras para sustentar. Oi, Bruno. Desculpa, dia corrido de trabalho. Que tal conversarmos amanhã? A resposta veio em segundos. Claro! Posso te buscar para jantar? Conheço um lugar mais reservado. Gabriela encostou na parede, exausta. Como ia sustentar essa farsa? Como ia sair para jantar quando trabalhava todas as noites? E o pior, estava gostando desesperadamente de se sentir especial para alguém. Terminou a limpeza 1 hora mais cedo que o normal e saiu do prédio pela entrada dos funcionários, como sempre fazia. Mas dessa vez, olhou para cima, para as janelas iluminadas do 25º andar, onde Bruno provavelmente ainda estava trabalhando. A distância entre os dois mundos nunca pareceu tão gigantesca. Na terça-feira, Gabriela acordou com uma decisão. Ia contar a verdade para Bruno. Era melhor ser rejeitada por quem realmente era do que viver uma mentira que só ia crescer. Mas quando o telefone tocou às 2 da tarde, toda a coragem desapareceu. Gabriela? É o Bruno? Consegue falar agora? A voz dele soava diferente ao telefone. Mais próxima, mais íntima. Gabriela se sentou na cama, nervosa. Oi, Bruno. Consegui sim. Escuta, eu sei que pode parecer estranho, mas não consegui parar de pensar em você desde sábado. Tem algo diferente em você, algo que me deixa, sei lá, mais leve. O coração de Gabriela derreteu. Nenhum homem jamais tinha falado com ela desse jeito. Bruno, Deixa eu terminar. Ele interrompeu, a voz carregada de emoção. Passei a vida inteira cercado de pessoas interesseiras, superficiais. E você? Você é real, genuína. Quando fala sobre cuidar da família, quando conta dos seus desafios, vejo uma força que nunca encontrei em ninguém. Gabriela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Como ele ia reagir quando descobrisse que ela limpava banheiros para ganhar a vida? Você ainda está aí? Estou sim. É que suas palavras me emocionaram. Então aceita jantar comigo hoje? Prometo que vai ser especial. Como resistir a essa voz, a essa atenção, a esse carinho que ela nunca tinha recebido? Gabriela sabia que estava cavando um buraco cada vez mais fundo, mas não conseguia dizer não. Aceito. Bruno a buscou às 7 da noite no mesmo lugar onde Letícia morava. Dessa vez ele saiu do carro para cumprimentá-la e Gabriela quase desmaiou quando ele a abraçou. Era o abraço mais caloroso que já havia recebido na vida. Você está linda, ele disse, observando o vestido emprestado de Letícia. Mas sabe o que mais me atrai em você? É como você sorri com os olhos. É impossível fingir isso. Se ele soubesse como ela estava fingindo tudo o resto. Dessa vez foram para um restaurante menor, mais aconchegante. Bruno havia escolhido uma mesa no canto longe de olhares curiosos. Era claro que queria privacidade para conversar sem interrupções. Gabriela, posso te fazer uma pergunta? Ele disse depois que pediram o jantar. Claro. Por que você aceitou esse encontro às cegas? Uma mulher como você deve ter pretendentes fazendo fila. Gabriela quase engasgou com a água. Mulher como eu? Inteligente, bonita, trabalhadora, com valores sólidos. Não faz sentido estar solteira. Bruno, acho que você está idealizando demais. Eu sou uma pessoa comum que trabalha muito e tem responsabilidades. Não sou nenhuma princesa. É exatamente por isso que você é especial, ele respondeu, pegando a mão dela por cima da mesa. Você não sabe o próprio valor. O toque dele era elétrico. Gabriela olhou para as mãos entrelaçadas. A dele macia, cuidada, com um relógio que custava mais que ela ganhava em 1 ano. A dela áspera pelo trabalho, com unhas simples e curtas. 2 mundos diferentes tentando se conectar. Me conta mais sobre sua família, Bruno pediu. Sua mãe está doente há muito tempo? Gabriela respirou fundo. Pelo menos ali podia ser completamente honesta. Diabetes. Descobrimos há 3 anos quando ela desmaiou no trabalho. Os remédios são caros, e ela não pode fazer esforço físico. Por isso eu assumi a responsabilidade da casa. E seu irmão? Lucas tem 17 anos, está no último ano do ensino médio. Sonha em fazer medicina, mas a gente não tem condições de pagar faculdade particular. Bruno a observou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você já pensou em pedir ajuda? Existem programas de bolsa, financiamentos. Bruno, minha família tem orgulho.
A gente se vira com o que tem. Admirável, ele murmurou, apertando a mão dela. E perigoso. Você não pode carregar o mundo nas costas sozinha. Não é o mundo inteiro. São apenas as pessoas que amo. Bruno ficou em silêncio por um momento, apenas observando o rosto dela. Gabriela, posso te confessar uma coisa? Pode. Eu invejo você. Como assim? Você tem propósito. Tem pessoas por quem lutar. Eu tenho dinheiro, negócios, sucesso. Mas às vezes acordo de manhã sem saber por que estou fazendo tudo isso. Gabriela sentiu uma conexão profunda com ele naquele momento. Por baixo do sucesso e da riqueza, Bruno era um homem solitário procurando significado. Quando era criança, ele continuou, sonhava em ser professor. Queria fazer diferença na vida das pessoas. Mas meu pai disse que era besteira, que eu nascera para comandar empresas. E você nunca pensou em seguir seu sonho mesmo assim? Aos 42 anos, com todas as responsabilidades que tenho? Bruno, você tem recursos para fazer qualquer coisa. Pode montar uma escola, financiar bolsas de estudo, criar projetos sociais. Dinheiro pode ser uma ferramenta para realizar sonhos, não apenas uma prisão. Ele a olhou com admiração genuína. Como você consegue ver soluções onde eu só vejo obstáculos? Porque quando você cresce sem nada, aprende que sempre existe um jeito. Pode não ser o jeito mais fácil ou mais rápido, mas existe. O jantar se estendeu até o restaurante fechar. Conversaram sobre sonhos, medos, família, futuro. Gabriela esqueceu completamente da mentira, da situação impossível em que estava se metendo. Por 2 horas, era apenas uma mulher apaixonada conversando com um homem que a fazia se sentir especial. Quando Bruno a deixou em casa, ele parou antes dela sair do carro. Gabriela, eu sei que pode parecer rápido demais, mas... Posso te falar uma coisa? Claro. Não sinto isso há anos. Essa vontade de compartilhar pensamentos, de ouvir opiniões, de estar com alguém apenas pela companhia. Você me faz lembrar de quem eu era antes de virar essa versão empresarial de mim mesmo. Gabriela sentiu o coração se despedaçar e se completar ao mesmo tempo. Bruno, não precisa responder nada agora. Só queria que soubesse. Ele se inclinou e beijou o rosto dela. Um beijo suave que durou apenas segundos, mas que ela sentiu até a alma. Quando se afastou, havia uma ternura nos olhos dele que ela nunca tinha visto em ninguém. Boa noite, Gabriela. Sonhe comigo. Ela saiu do carro nas nuvens e só voltou à realidade quando viu o relógio. Eram quase 00:30. Em 1 hora teria que estar no prédio, limpando o escritório do homem que acabara de se declarar apaixonado por ela. A farsa estava ficando cada vez mais perigosa e cada vez mais irresistível. 3 semanas se passaram desde aquela terça-feira que mudou tudo e Gabriela estava vivendo uma vida dupla que a estava consumindo por dentro. Durante o dia era apenas mais uma funcionária invisível no mundo corporativo de Bruno. Durante a noite, através de mensagens e ligações, era a mulher por quem ele estava perdidamente apaixonado. O escritório dele, no 25º andar, havia se tornado um campo minado emocional. Gabriela subia até lá toda madrugada, sempre depois das 2 da manhã, quando tinha certeza de que ele já havia ido embora. Mas Bruno tinha o hábito de deixar pequenos bilhetes espalhados pela mesa, e cada um deles era como um punhal no coração dela. Lembrete, ligar para Gabriela amanhã cedo. Ideia, projeto social para jovens carentes, conversar com Gabi sobre isso. Gabriela disse que gosta de violetas. Mandar buquê quinta-feira. Ela limpava ao redor desses bilhetes com o cuidado de quem manuseava bombas prestes a explodir. Cada palavra escrita pela mão dele era uma declaração de afeto para uma mulher que ele nem sabia que estava ali, a poucos metros de distância, todas as noites. Na quinta-feira dessa 3ª semana, Gabriela encontrou algo diferente na mesa dele. Não era um bilhete. Era uma foto impressa do celular. Uma selfie que ela havia mandado no dia anterior, sorrindo tímida com o buquê de violetas que ele enviara para o endereço de Letícia. A foto estava encostada no computador dele, no lugar onde normalmente ficavam relatórios importantes. Bruno havia colocado a imagem dela no local mais visível do escritório, onde era a primeira coisa que via ao chegar para trabalhar. Gabriela pegou a foto com mãos trêmulas e a olhou por longos minutos. Era surreal ver a própria imagem ali,
naquele ambiente que conhecia tão intimamente, mas do qual nunca fazia parte de verdade. Colocou a foto de volta exatamente na mesma posição e continuou limpando, mas agora com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. O telefone vibrou no bolso. Era Bruno, como sempre acontecia por volta das 2:30 da manhã. Ele tinha insônia e havia descoberto que conversar com ela o acalmava. Oi, linda. Espero não ter acordado você. Oi, Bruno. Estava acordada mesmo. Pelo menos isso não era mentira. Sabe o que estou fazendo? Gabriela olhou ao redor do escritório dele, imaginando onde ele poderia estar naquele momento. Conta. Estou no meu escritório, olhando sua foto e pensando em como você mudou minha vida em 3 semanas. O coração de Gabriela parou. Ele estava ali, no mesmo andar. Provavelmente havia chegado depois que ela subiu. Podia ouvir a respiração dele através do telefone, e se prestasse atenção, talvez conseguisse escutar sua voz ecoando pelos corredores. Bruno, você não deveria trabalhar tão tarde, ela sussurrou, com medo de que ele pudesse ouvi-la pelos corredores. Não estou trabalhando. Estou aqui porque este é o único lugar onde consigo pensar com clareza sobre nós. Gabriela se escondeu atrás da mesa dele, como se ele pudesse vê-la através das paredes. A situação estava ficando absurda demais para suportar. Gabriela, preciso te contar uma coisa. Hoje tomei uma decisão importante por sua causa. Que decisão? Lembra que você disse que eu poderia usar meus recursos para realizar sonhos, ao invés de apenas acumular riqueza? Lembro. Resolvi criar uma fundação, um programa de bolsas para jovens de famílias humildes que querem fazer faculdade. Vou começar com 50 bolsas integrais por ano. Gabriela tapou a boca para abafar um soluço de emoção. Bruno estava criando algo que poderia mudar a vida do irmão dela, de centenas de jovens como Lucas, e tudo por causa das conversas que tinham. Bruno, isso é maravilhoso. Sabe por que decidi fazer isso? Porque você me mostrou que existe beleza em lutar por quem amamos. Quero fazer parte dessa beleza, mesmo que seja indiretamente. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Gabriela. Como ia continuar mentindo para um homem que estava se transformando numa pessoa melhor por causa dela? Tem mais uma coisa, Bruno continuou. Quero que você me ajude a estruturar a fundação. Você entende melhor que eu as necessidades de famílias que passam dificuldades. Bruno, eu não sei se tenho conhecimento técnico para isso. Gabriela, você tem algo muito mais valioso que conhecimento técnico. Você tem coração, e inteligência emocional, e experiência real. Nesse momento, Gabriela ouviu passos no corredor. Bruno estava caminhando pelo andar, provavelmente inquieto demais para ficar parado no escritório. Ela se encolheu atrás da mesa, o telefone ainda colado no ouvido. Sabe que horas são? Ela perguntou, tentando distraí-lo. 2:45. Por quê? Você deveria estar dormindo, não andando pelo escritório vazio. Bruno riu do outro lado da linha. Como você sabe que estou andando? O sangue de Gabriela gelou. Imaginei. Você disse que estava no escritório e tem voz de quem está caminhando. Perspicaz. Adoro isso em você. Os passos se aproximaram da sala onde ela estava escondida. Gabriela prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir através do telefone. Bruno, preciso te fazer uma pergunta, ela disse, tentando distraí-lo. Qualquer coisa. Se você descobrisse que eu menti sobre alguma coisa importante, você conseguiria me perdoar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Era um impulso desesperado de testar o terreno, de ver se havia alguma chance dele aceitar a verdade. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Os passos de Bruno pararam bem na frente da sala onde ela estava escondida. Gabriela, por que está perguntando isso? Você mentiu sobre alguma coisa? Não é bem mentira. É mais omissão. Que tipo de omissão? Gabriela fechou os olhos, reunindo coragem. Talvez fosse a hora de contar tudo. Talvez ele entendesse. Talvez o amor que ele sentia fosse forte o suficiente para superar as diferenças sociais. Bruno, eu. Nesse momento, ela ouviu a porta do escritório dele se abrindo. Ele havia voltado para buscar alguma coisa. Desculpa, Gabriela, preciso pegar uns documentos aqui. Pode repetir o que estava falando? Deixa pra lá. Não era nada importante. Tem certeza? Sua voz ficou estranha. Estou só cansada.
Acho melhor a gente se falar amanhã. Tá bom. Mas, Gabriela? Sim? Independente do que você ache que precisa me contar, saiba que meus sentimentos por você são reais. Mais reais do que qualquer coisa que já senti na vida. A ligação terminou, e Gabriela ficou ali escondida por mais 20 minutos, até ter certeza de que Bruno havia ido embora. Quando finalmente saiu do esconderijo, suas pernas estavam tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Terminou a limpeza no automático e desceu para casa com uma decisão formada. Ia contar a verdade na próxima vez que se encontrassem. Não conseguia mais viver essa mentira que estava crescendo como uma bola de neve. Mas na sexta-feira de manhã, Bruno ligou com uma novidade que mudou todos os planos. Gabriela, tem uma surpresa para você. Que surpresa? Marquei um jantar especial para amanhã. Um lugar que vai ser só nosso. Bruno, e tem mais. Quero te apresentar para algumas pessoas importantes. Amigos próximos, família. Chegou a hora de oficializar isso que está crescendo entre nós. O mundo de Gabriela desabou naquele momento. Como ia se apresentar para a família dele? Como ia explicar quem era de verdade? Como ia sustentar a mentira na frente de outras pessoas? Gabriela, você ficou quieta. É muito rápido, Bruno. Eu sei que parece rápido, mas quando você tem certeza, tempo não importa. E eu tenho certeza absoluta de que você é a mulher da minha vida. Gabriela desligou o telefone e chorou por 2 horas seguidas. Estava apaixonada pelo homem mais maravilhoso que já conhecera, mas era prisioneira de uma mentira que estava ficando grande demais para sustentar. O pior de tudo era que Bruno estava se apaixonando pela versão verdadeira dela. Pela mulher batalhadora, carinhosa, determinada. Ele só não sabia que essa mulher limpava banheiros para sobreviver. E agora teria que escolher: contar a verdade e arriscar perder tudo, ou continuar mentindo e se afundar cada vez mais num buraco sem saída. O sábado se aproximava como um tsunami. E Gabriela não fazia ideia de como ia sobreviver ao impacto. Sábado chegou como um furacão de nervosismo e desespero. Gabriela estava no quarto de Letícia pela 4ª vez naquela semana, experimentando vestidos e tentando encontrar coragem para a decisão mais difícil da sua vida. Bruno chegaria em 2 horas para buscá-la para o tal jantar especial, onde apresentaria ela para pessoas importantes da vida dele. Prima, você está pálida, Letícia observou, ajeitando o vestido azul marinho no corpo de Gabriela. Está tudo bem? Letícia, preciso te contar uma coisa. E você vai me achar a maior louca do mundo. Conta. Gabriela respirou fundo e revelou toda a verdade. Quem Bruno realmente era. Onde ela trabalhava. Como tinha sustentado a mentira durante um mês inteiro. Letícia ficou boquiaberta, alternando entre choque e admiração. Gabi, você está brincando comigo? Bruno Almeida? O Bruno Almeida? O próprio. E ele não sabe que você é faxineira? Pensa que sou consultora empresarial. Letícia se sentou na cama, processando a informação. Prima, isso é loucura total, mas ao mesmo tempo é a coisa mais romântica que já ouvi na vida. Romântica? Letícia, eu vou ser humilhada quando ele descobrir a verdade. Ou ele vai perceber que se apaixonou pela mulher mais incrível que já conheceu, independente do trabalho dela. Você acha mesmo? Gabi, pelo que você me contou, ele está apaixonado pela sua personalidade, pelos seus valores, pela forma como você vê o mundo. Essas coisas não mudam porque você limpa escritórios ao invés de dar consultoria. O telefone de Gabriela tocou. Era Bruno. Oi, meu amor. Estou saindo de casa agora. Como está se sentindo para nossa noite especial? Nervosa. Ela respondeu honestamente. É normal. Quando você gosta muito de alguém, quer que as pessoas importantes aprovem. Mas relaxa. Eles vão te adorar tanto quanto eu. Bruno, antes de irmos, preciso te falar uma coisa importante. Claro. Conversamos no carro, ok? Te amo. A ligação terminou antes que ela pudesse responder. Letícia segurou as mãos dela. Prima, se você realmente ama ele, conta a verdade hoje. Relacionamento baseado em mentira não funciona. E se ele me rejeitar? Aí pelo menos você vai saber que não era o homem certo para você. Bruno chegou pontualmente às 8, mais elegante que nunca. Estava usando um terno cinza escuro que realçava os olhos dele e trazia um buquê de rosas brancas que devia ter custado uma fortuna.
Você está deslumbrante, ele disse, beijando o rosto dela com carinho. Nervosa? Um pouco. Pode ficar tranquila. Chamei apenas pessoas muito especiais. Meu sócio Roberto e a esposa, minha irmã Helena e meu melhor amigo desde a faculdade. Durante o trajeto até o restaurante, Gabriela tentou 3 vezes começar a conversa sobre sua identidade real, mas sempre era interrompida por ligações de trabalho de Bruno ou por comentários dele sobre como estava ansioso para apresentá-la. Gabriela, tem uma coisa que preciso te contar, Bruno disse quando estavam chegando no local. O quê? Roberto, meu sócio, é meio direto demais às vezes. Pode fazer perguntas pessoais sobre seu trabalho, sua família. Não leva para o lado pessoal se ele parecer um pouco invasivo. O estômago de Gabriela se revirou. Perguntas sobre trabalho eram exatamente o que ela mais temia. O restaurante era ainda mais sofisticado que os anteriores. Um ambiente privativo no último andar de um hotel 5 estrelas, com vista panorâmica da cidade inteira. Quando chegaram, 4 pessoas já estavam esperando numa mesa redonda decorada com velas e flores. Pessoal, quero apresentar vocês para a Gabriela, Bruno disse com orgulho evidente na voz. Roberto Silva, um homem de 50 anos com porte imponente, se levantou primeiro. Então você é a famosa Gabriela que virou a cabeça do nosso Bruno. Prazer conhecê-la. A esposa dele, Carla, cumprimentou com um sorriso educado, mas analisador. Helena, irmã de Bruno, parecia mais calorosa. Finalmente, Bruno não fala de outra coisa há semanas. O melhor amigo, Pedro, era o mais descontraído do grupo. Que bom que apareceu alguém para dar um jeito neste workahólico. Durante a entrada, a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre filmes, viagens, política. Gabriela conseguiu se manter confortável porque eram assuntos gerais, mas sabia que as perguntas específicas iriam começar, e começaram durante o prato principal. Gabriela, Bruno disse que você trabalha com consultoria empresarial. Roberto iniciou. Que tipo de empresa é a sua? É uma empresa pequena, consultoria de processos. Interessante. Que tipo de processos? Gabriela sentiu o suor frio começar. Otimização de rotinas operacionais. Você tem muitos clientes? Alguns. Trabalho mais com empresas de médio porte. Bruno observava a conversa com interesse, claramente orgulhoso de poder apresentar a namorada para os amigos. Não fazia ideia do suplício que ela estava enfrentando. E onde você estudou administração? Carla perguntou. Eu estou terminando ainda. Faço supletivo à noite. Helena se inclinou para a frente, interessada. Que dedicação! Trabalhar durante o dia e estudar à noite. Deve ser puxado. Mas vale a pena. Roberto continuou as perguntas. Gabriela, você conhece a Almeida Holdings? É a empresa do Bruno. O coração dela disparou. Conheço de nome. Talvez vocês possam fazer negócios juntos no futuro. Bruno sempre precisa de consultores eficientes. Bruno sorriu. Roberto, para de falar de trabalho. Hoje é noite de celebração. Que celebração? Pedro perguntou. Bruno olhou para Gabriela com tanto amor que ela sentiu o coração se despedaçar. Quero oficializar meu relacionamento com a Gabriela. Apresentar ela para vocês é o primeiro passo. O grupo todo brindou, mas Gabriela mal conseguia respirar. Como ia sustentar essa mentira por mais tempo? Como ia olhar nos olhos daquelas pessoas sabendo que estava enganando todos? Bruno me disse que você cuida da família, Helena comentou. Acho admirável. Minha mãe está com alguns problemas de saúde. Nada grave, espero? Diabetes. Controlável, mas exige cuidados. Roberto se intrometeu novamente. Plano de saúde particular? Não. Usamos o sistema público. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Era óbvio que nenhuma pessoa daquele grupo estava acostumada com a realidade do sistema público de saúde. Bruno quebrou o silêncio. Gabriela, lembra que falei sobre a fundação? Roberto vai me ajudar a estruturar. Que tipo de fundação? Pedro perguntou. Bolsas de estudo para jovens de famílias humildes. Foi ideia da Gabriela. Todos olharam para ela com interesse renovado. Que ideia maravilhosa, Carla disse. Como você teve essa inspiração? Gabriela olhou para Bruno, que a observava com admiração. Conheço de perto as dificuldades que essas famílias enfrentam. Conhece como? Roberto insistiu. A pergunta ficou no ar como uma bomba prestes a explodir.
Gabriela sabia que tinha chegado ao limite. Não conseguia mais inventar respostas. Não conseguia mais sustentar a farsa. Desculpem, preciso ir ao banheiro, ela disse, levantando-se abruptamente. No banheiro, olhou para o próprio reflexo no espelho e viu uma mulher que não reconhecia. Estava usando roupas emprestadas, vivendo uma vida que não era sua, enganando pessoas que confiavam nela. O telefone vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, como está o trabalho? Vai conseguir pagar o remédio esse mês? A realidade a atingiu como um balde de água fria. Enquanto estava ali fingindo ser alguém que não era, sua família dependia do salário de faxineira que ela ganhava. Essa vida de luxo era apenas uma fantasia. Quando voltou para a mesa, Bruno estava contando para os amigos sobre os planos futuros dele com ela. Estou pensando em comprar uma casa menor, mais aconchegante. Gabriela me ensinou que felicidade não tem a ver com tamanho. Todos a olharam quando ela se sentou, esperando sua reação aos planos do namorado. Bruno, ela disse baixinho, precisamos conversar em particular. Claro, amor. Pessoal, vocês nos dão licença por uns minutos? Eles saíram para o terraço do restaurante, com vista para as luzes da cidade. Bruno segurou as mãos dela sorrindo. Gabriela, sei que pode parecer rápido, mas nunca tive tanta certeza de alguma coisa na vida. Você me completa. Bruno, eu preciso te contar quem eu realmente sou. Eu sei quem você é. É a mulher mais incrível que já conheci. Não, Bruno, você não sabe. E quando souber, vai querer que eu desapareça da sua vida. A expressão dele mudou, ficando preocupada. Gabriela, o que está acontecendo? Ela respirou fundo, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Bruno, eu menti para você sobre quem eu sou. Bruno, eu menti para você sobre quem eu sou. As palavras saíram da boca de Gabriela como uma confissão desesperada. Bruno a olhava com uma mistura de confusão e preocupação, ainda segurando as mãos dela no terraço iluminado pelas luzes da cidade. Como assim mentiu? Gabriela, você está me assustando. Ela respirou fundo, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Bruno, eu não sou consultora empresarial. Nesse momento, a porta do terraço se abriu e Roberto apareceu com uma expressão urgente. Bruno, desculpa interromper, mas preciso falar com você agora. É sobre a fusão com a empresa americana. Eles ligaram e querem uma resposta até amanhã. Bruno fechou os olhos, claramente frustrado com a interrupção. Roberto, pode esperar 10 minutos? Não pode. É uma oportunidade de 200 milhões. Se não fecharmos hoje, perdemos o negócio. Gabriela viu uma oportunidade de escapar do momento mais difícil da sua vida. Bruno, vai resolver seu problema. A gente conversa depois. Não, Gabriela. O que você estava falando é importante. Sério, pode ir. Estou bem. Bruno hesitou, olhando entre ela e Roberto. Você tem certeza? Tenho. Vou esperar você resolver. Ele beijou a testa dela com carinho. 5 minutos, prometo. E depois você me conta tudo, ok? Gabriela voltou para a mesa onde Helena, Carla e Pedro continuavam conversando. Seu coração batia descompassado, aliviada por ter ganhado alguns minutos extras, mas sabendo que só estava adiando o inevitável. Tudo bem, querida? Helena perguntou. Você parece tensa. Estou um pouco nervosa. É a primeira vez que conheço a família e os amigos do Bruno. Entendo perfeitamente. Carla disse com um sorriso mais caloroso. Quando conheci a família do Roberto, quase tive um ataque de pânico. Pedro riu. Bruno está radiante desde que começou a namorar você. Nunca vi ele tão feliz. As palavras de Pedro foram como facadas no coração de Gabriela. Como ia destruir a felicidade de Bruno? Como ia olhar nos olhos dele e confessar que tudo havia sido uma grande mentira? Gabriela. Helena se inclinou para mais perto. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Ah, você ama meu irmão de verdade? A pergunta pegou ela de surpresa. Com todo o meu coração. Então não se preocupe com mais nada. Bruno já passou por relacionamentos superficiais, com mulheres interessadas apenas no dinheiro dele. Com você é diferente. Qualquer idiota consegue ver que vocês se amam de verdade. Se Helena soubesse que Gabriela era exatamente o tipo de mulher inferior que a família provavelmente desprezava. Bruno voltou 15 minutos depois, visivelmente estressado. Desculpem, pessoal,
Vou ter que encerrar a noite mais cedo. Preciso resolver uma situação urgente. Tudo bem, mano, Helena disse, levantando-se para abraçá-lo. A Gabriela é maravilhosa, por sinal, aprovada pela família. Roberto e Carla também se despediram calorosamente de Gabriela, e Pedro fez questão de dizer que esperava vê-la novamente em breve. Todos pareciam genuinamente ter gostado dela, o que tornava tudo ainda mais doloroso. No carro, Bruno estava silencioso, claramente preocupado com os negócios. Gabriela aproveitou para adiar mais uma vez a conversa. Bruno, você parece estressado. Quer deixar nossa conversa para amanhã? Não, Gabriela. Você disse que mentiu sobre algo importante. Isso está me deixando ansioso. Não é nada tão sério assim. Deixa para quando você estiver mais tranquilo. Ele parou o carro no meio do caminho e se virou para ela. Gabriela Silva me olha nos olhos e me diz que não é nada sério. Ela não conseguiu sustentar o olhar dele. Tá bom, é um pouco sério, mas... Então vamos resolver agora. Não consigo mais ficar sem saber. O telefone de Bruno tocou nesse momento. Era Roberto novamente. Bruno, preciso que você vá para o escritório agora. Os americanos querem uma videoconferência em 1 hora, e só você pode autorizar os termos finais. Bruno bufou de frustração. Roberto, estou com a Gabriela. Mano, são 200 milhões de reais. 1 hora da sua vida pode mudar o futuro da empresa. Bruno olhou para Gabriela, claramente dividido entre o trabalho e ela. Gabriela, você pode me acompanhar até o escritório? Depois da reunião, a gente conversa com calma. O sangue de Gabriela gelou. Ir para o prédio onde trabalhava, onde todos os seguranças a conheciam como faxineira, onde ela passava todas as madrugadas limpando. Bruno, acho melhor eu ir para casa. Você resolve seu trabalho e conversamos amanhã. Não quero esperar até amanhã. Por favor, vem comigo. Não vai demorar. Gabriela não tinha como recusar sem parecer estranha. Tá bom. O trajeto até o prédio da Almeida Holdings foi o mais angustiante da vida de Gabriela. Cada quarteirão que se aproximavam era como uma sentença de execução. Como ia explicar se algum segurança ou funcionário da limpeza a reconhecesse? Quando chegaram no estacionamento do prédio, Bruno entregou as chaves para o manobrista. Boa noite, Sr. Almeida. O rapaz cumprimentou respeitosamente. Eles entraram pelo lobby principal, onde Gabriela nunca havia passado. Sempre usava a entrada de serviço nos fundos do prédio. O ambiente era ainda mais luxuoso do que imaginava. Mármore brilhante, lustres enormes, decoração sofisticada. Boa noite, Sr. Bruno. O segurança da recepção cumprimentou. Gabriela baixou a cabeça, rezando para não ser reconhecida. Boa noite, Carlos. Esta é minha namorada, Gabriela. Carlos sorriu educadamente. Prazer conhecê-la, senhorita. Gabriela apenas acenou, sem levantar muito o rosto. Por sorte, Carlos trabalhava no turno da manhã e não a conhecia. Subiram pelo elevador principal até o 25º andar. Gabriela conhecia cada centímetro daquele elevador, mas sempre como funcionária de limpeza, nunca como acompanhante do CEO. Meu escritório fica logo ali, Bruno disse, apontando para a porta que ela limpava todas as madrugadas. Quando entraram no escritório, Gabriela quase desmaiou de choque. Era surreal estar ali como convidada, depois de tantas noites limpando aquele ambiente em segredo. A mesa onde Bruno deixava bilhetes sobre ela, a cadeira onde ele se sentava para trabalhar, a janela onde ele ficava olhando a cidade enquanto pensava nela. Fique à vontade, Bruno disse, ligando o computador. Tem água, café, o que quiser. Gabriela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, o mesmo lugar onde imaginava estar tantas vezes enquanto limpava o escritório. Era como se todos os seus sonhos e pesadelos estivessem se materializando ao mesmo tempo. Bruno iniciou a videoconferência com os americanos. Durante 40 minutos, Gabriela o observou trabalhar, vendo pela primeira vez o lado empresarial dele. Era impressionante a forma como ele conduzia a negociação, sempre firme mas respeitoso, demonstrando um conhecimento profundo dos negócios. Enquanto ele falava em inglês com os investidores, ela olhou ao redor do escritório. Reconheceu cada objeto que tinha limpado centenas de vezes. O cinzeiro de cristal que ele nunca usava, os livros organizados por ordem alfabética, a foto da família na estante. E então viu algo que a fez perder o ar. Na gaveta entreaberta da mesa,
Havia uma pasta com seu nome. Gabriela Silva estava escrito na etiqueta e havia papéis dentro. O coração de Gabriela disparou. Será que Bruno havia descoberto quem ela era? Será que tinha mandado investigá-la? Será que tudo aquilo era apenas um jogo cruel? Com Bruno ainda ocupado na videoconferência, ela se levantou discretamente e chegou mais perto da mesa. Conseguiu ver parte dos documentos na pasta. Eram informações sobre a fundação que ele queria criar, planos detalhados para bolsas de estudo, e no meio de tudo havia uma anotação dele. Dar prioridade para irmão da Gabriela. Lucas Silva, 17 anos, medicina. Gabriela tapou a boca para abafar um soluço de emoção. Bruno estava secretamente planejando ajudar o irmão dela sem que ela soubesse. Tinha pesquisado sobre Lucas, descoberto o sonho dele de fazer medicina e estava estruturando a fundação de forma que ele fosse beneficiado. Nesse momento, ouviu passos no corredor. Alguém estava chegando ao andar, mesmo sendo quase meia-noite de sábado. Gabriela se afastou da mesa e voltou para a cadeira, tentando parecer natural. A porta se abriu, e quem entrou foi Márcia, a supervisora de limpeza. A mulher que conhecia a Gabriela desde o primeiro dia de trabalho. Márcia parou na porta, olhando com surpresa para a Gabriela sentada na cadeira do escritório do CEO. Por alguns segundos, as duas se encararam em silêncio absoluto. Bruno ainda estava na videoconferência, de costas para a porta, sem perceber que alguém havia entrado. Márcia franziu a testa, claramente confusa. "Gabriela, o que você está fazendo aqui?" O mundo de Gabriela desabou naquele momento. Bruno interrompeu a conversa com os americanos e se virou para ver o que estava acontecendo. "Vocês se conhecem?" ele perguntou, olhando entre Gabriela e Márcia. Márcia olhou para Bruno, depois para Gabriela e finalmente entendeu a situação. "Senhor Bruno, a Gabriela trabalha aqui na empresa." "Trabalha como o quê?" Bruno perguntou, a voz mudando de tom. "Ela é da equipe de limpeza noturna. Trabalha aqui há 4 anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno olhou para Gabriela com uma expressão de choque total, como se não conseguisse processar a informação. "Gabriela," ele disse baixinho. "É verdade?" Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Bruno desligou a videoconferência abruptamente e pediu para Márcia sair. Quando ficaram sozinhos, ele se sentou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. "Você é faxineira, minha faxineira." "Bruno, eu posso explicar." "Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante 2 meses? Que me fez de idiota?" "Não foi assim. Eu nunca quis enganar você." Bruno se levantou, claramente transtornado. "Gabriela, você limpava meu escritório enquanto eu deixava bilhetes sobre você na mesa. Você lia minhas anotações pessoais, sabia de todos os meus sentimentos e ficava calada." "Bruno, por favor, me deixa explicar." "Explicar o quê? Como você riu de mim pelas minhas costas? Como achou engraçado o patrão idiota que se apaixonou pela empregada?" As palavras dele foram como facadas no coração de Gabriela. "Bruno, eu te amo. Nunca ri de você. Nunca." "Amor?" ele disse com uma risada amarga. "Que amor, Gabriela? Você nem sabe quem eu sou de verdade porque passou 2 meses representando um papel." Bruno pegou a pasta com o nome dela e jogou em cima da mesa. "Sabe o que isso é? São os planos da fundação que eu estava criando para impressionar você, para te mostrar que podia ser um homem melhor. Tudo baseado numa mentira." Gabriela viu os documentos espalhados, incluindo as anotações sobre seu irmão Lucas. "Bruno, você não entende?" "Entendo perfeitamente. Sou só mais um patrão rico que você conseguiu manipular." "Isso não é verdade. Eu me apaixonei por você antes de saber que você era meu patrão." "Para de mentir!" Bruno gritou, perdendo completamente o controle. "Chega de mentiras!" Gabriela se levantou, chorando desesperadamente. "Bruno, por favor, me dá uma chance de explicar." "Explicar o quê? Que você é uma mentirosa? Que nossa história inteira foi uma farsa? Nossa história é real. Meus sentimentos são reais." Bruno olhou para ela com uma mistura de dor e raiva. "Gabriela, eu não sei mais o que é real e o que é mentira. E não quero saber." Ele abriu a porta do escritório. "Saia, agora." "Bruno, saia!" Gabriela saiu correndo do escritório.
as lágrimas embaçando sua visão. No elevador, desabou completamente. Havia perdido o amor da sua vida da forma mais dolorosa possível. Quando chegou na rua, ligou para Letícia, soluçando ao telefone. Prima, venha me buscar. Acabou tudo. Eu perdi ele para sempre. 3 semanas se passaram desde a noite mais devastadora da vida de Gabriela. Ela havia perdido não apenas o amor da sua vida, mas também o emprego. Uma carta de demissão chegou no dia seguinte por quebra de confiança. Letícia encontrou Gabriela no quarto, destruída. Prima, Helena ligou. Quer falar com você urgentemente. A irmã do Bruno? Por quê? Disse que ele está destruído. Cancelou tudo. Bebe todas as noites. Só fala no seu nome. Helena marcou o encontro no café da Augusta. Gabriela, Bruno foi até sua casa. Conversou 3 horas com sua mãe e Lucas. Ele fez o quê? Dona Maria contou sobre suas dificuldades. Lucas mostrou os livros de medicina que você compra para ele. Bruno saiu de lá chorando. Se ele entendeu, por que não veio atrás de mim? Orgulho, vergonha, medo de você não perdoar. Helena revelou o maior segredo. Naquela noite do jantar, Bruno ia pedir você em casamento. Estava com o anel no bolso. Gabriela desabou. Estava tão perto do sonho e perdeu tudo. Vai lá falar com ele. Está sozinho no escritório, morrendo de saudade. 7 da noite. Gabriela subiu até o 25º andar com o coração disparado. Bruno estava na mesa, cabeça nas mãos, garrafa de uísque meio vazia ao lado. Bruno? Ele levantou os olhos vermelhos. Gabriela, o que... Você... Vim te pedir perdão por ter mentido, por ter causado essa dor. Você veio me pedir perdão? Mas também vim dizer que te amo. Amo o homem que você é de verdade. E você me conhece de verdade também. A única coisa que escondi foi meu trabalho. Bruno se aproximou, lágrimas nos olhos. Sua mãe me fez perceber que tipo de idiota eu fui. Você é a mulher mais íntegra que já conheci. Me perdoa por ter mentido? Você me perdoa por ter sido um imbecil? Eles correram um para o outro, abraço desesperado de quem quase perdeu tudo. Bruno se ajoelhou, tirou uma caixa do bolso. Gabriela Silva, aceita se casar comigo? Sabendo quem somos de verdade? Aceito, Bruno. Aceito te amar para sempre. Capítulo 7. O amor vence tudo. 6 meses depois do pedido de casamento mais emocionante da história, Gabriela acordou no apartamento que agora dividia com Bruno, olhando para o anel de diamante que brilhava no seu dedo. Ainda parecia um sonho impossível que se tornou realidade. A vida havia mudado completamente desde aquela noite no escritório. Bruno cumpriu todas as promessas que fez, começando pela fundação que criaram juntos. A Fundação Recomeçar já havia concedido 100 bolsas de estudo integrais para jovens de famílias humildes, incluindo Lucas, que agora cursava medicina na melhor universidade particular da cidade. Bom dia, futura esposa, Bruno sussurrou, beijando o pescoço dela enquanto ela ainda estava na cama. Bom dia, futuro marido. Nervoso para hoje? Nervoso? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Era o dia do casamento. Depois de 6 meses de preparativos, Gabriela finalmente se tornaria oficialmente Senhora Almeida. Mas não foi um caminho fácil até ali. Os primeiros meses após a reconciliação foram desafiadores. A imprensa descobriu a história do relacionamento entre o CEO bilionário e a ex-funcionária de limpeza, transformando tudo em manchete sensacionalista. Cinderela moderna conquista príncipe empresarial, estampavam os jornais. Gabriela sofreu com os comentários maldosos nas redes sociais, pessoas questionando suas intenções, chamando-a de interesseira e oportunista. Houve momentos em que ela pensou em desistir, achando que não aguentaria viver sob os holofotes. Bruno, todo mundo acha que estou com você por dinheiro, ela disse numa dessas crises. Gabriela, quem te conhece de verdade sabe que tipo de pessoa você é. O resto não importa. Mas é difícil ler essas coisas horríveis todos os dias. Bruno segurou as mãos dela com firmeza. Lembra o que você me disse uma vez? Que quando você cresce sem nada, aprende que sempre existe um jeito de superar os obstáculos? Lembro. Então vamos superar isso juntos. Você e eu contra o mundo se for preciso. E foi exatamente isso que fizeram. Em vez de se esconderem das críticas,
decidiram usar a exposição para o bem. Bruno renunciou ao cargo de CEO da Almeida Holdings, passando a empresa para Roberto, e se dedicou integralmente à fundação e aos projetos sociais. Gabriela se matriculou na faculdade de administração com bolsa integral da própria fundação, determinada a se qualificar para trabalhar de igual para igual com Bruno nos projetos. Ela queria provar para o mundo que não era apenas a faxineira que conquistou o patrão, mas uma mulher capaz e determinada. "Gabi, o carro chegou!" Letícia gritou da sala. Era a prima que havia se tornado sua madrinha e melhor amiga durante todo o processo. O casamento seria na igreja do bairro onde Gabriela cresceu, por insistência dela. Bruno havia sugerido catedrais luxuosas, mas ela quis algo simples e significativo. A cerimônia seria seguida de uma festa no salão da comunidade, para que todos os vizinhos e amigos da família pudessem participar. Dona Maria estava radiante ajudando a filha a vestir o vestido de noiva. Era um modelo simples, mas elegante, escolhido por Gabriela em uma loja do centro, não nas boutiques caras que Bruno havia sugerido. "Filha, você está linda", a mãe disse, ajeitando o véu. "Seu pai estaria tão orgulhoso." "Mãe, você acha que estou fazendo a coisa certa?" "Gabriela Silva, olha nos meus olhos." Dona Maria segurou o rosto da filha. "Esse homem te ama de verdade. Vi isso no dia que ele veio aqui, desesperado, pedindo para entender quem você realmente era. Eu sei que ele me ama. Mas às vezes tenho medo de não ser suficiente para o mundo dele. Minha filha, você transformou um homem amargurado em alguém que dedica a vida a ajudar os outros. Se isso não é ser suficiente, eu não sei o que é." Na igreja, 300 pessoas aguardavam. Metade eram empresários, políticos e personalidades do mundo de Bruno. A outra metade eram vizinhos, amigos da escola, colegas de trabalho do passado de Gabriela. Era um mix impossível, que de alguma forma funcionava perfeitamente. Bruno estava no altar conversando com o padre, mas seus olhos não saíam da porta da igreja. Estava elegante em um terno azul marinho, mas Gabriela podia ver o nervosismo na forma como ele mexia nas mãos. Roberto, como padrinho, deu um tapinha no ombro dele. "Calma, mano. Ela vem." "Roberto, você acha que ela pode mudar de ideia?" "Bruno, depois de tudo que vocês passaram, essa mulher te ama mais que a própria vida." Helena estava na primeira fileira chorando de emoção. Do lado da família de Gabriela, Lucas estava impecável em seu primeiro terno, comprado especialmente para ser padrinho da irmã. A música começou a tocar e Gabriela apareceu na porta da igreja. Um murmúrio de admiração percorreu toda a igreja. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas o que mais chamava a atenção era o sorriso radiante que iluminava todo o ambiente. Bruno se emocionou na hora que a viu. Lágrimas escorreram pelo rosto dele sem que tentasse esconder. Ali estava a mulher que havia transformado sua vida, caminhando na direção dele para oficializar o amor que havia nascido da forma mais improvável possível. Gabriela caminhava lentamente pelo corredor, cumprimentando conhecidos com os olhos. Viu Margaret, a antiga supervisora de limpeza, que havia se tornado uma amiga especial. Viu os seguranças do prédio que sempre a trataram com respeito. Viu colegas da faculdade que admiravam sua determinação. Quando chegou ao altar, Bruno estendeu a mão para ela e o padre iniciou a cerimônia. "Estamos aqui hoje para unir em matrimônio Bruno Almeida e Gabriela Silva. Duas pessoas que provaram que o amor verdadeiro supera qualquer barreira." Durante os votos, Bruno falou primeiro. "Gabriela, você me ensinou que riqueza de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Você me mostrou que uma vida tem significado quando é dedicada a quem amamos. Prometo te amar, te respeitar e caminhar ao seu lado construindo um mundo melhor para todos." Gabriela, com a voz embargada, respondeu. "Bruno, você me ensinou que não devemos ter vergonha de quem somos ou de onde viemos. Você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos a pessoa certa. Prometo te amar em todas as circunstâncias, te apoiar em todos os projetos e construir uma família baseada no amor e na generosidade." Quando o padre pronunciou, "Podem se beijar", a igreja inteira explodiu em aplausos. Não foram palmas educadas de cerimônia formal, mas uma ovação emocionada de pessoas que tinham acompanhado aquela história impossível desde o início. A festa no salão da comunidade foi ainda mais especial que a cerimônia.
Bruno dançou forró com Dona Maria, causando risos e aplausos de todos. Gabriela conversou longamente com Roberto e Carla, que haviam se tornado amigos genuínos. Durante o discurso, Bruno pegou o microfone e olhou para Gabriela. Pessoal, quero contar uma coisa para vocês. Há 1 ano, eu era um homem rico, mas vazio. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha propósito, não tinha amor verdadeiro, não tinha felicidade real. Ele pausou, emocionado. Gabriela não entrou na minha vida por acaso. Ela foi enviada para me ensinar que a vida só faz sentido quando é compartilhada, quando é dedicada a algo maior que nós mesmos. Por isso, quero anunciar que a partir de hoje, 70% do nosso patrimônio será destinado permanentemente à Fundação Recomeçar. Queremos que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que tivemos. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude do anúncio. Então explodiu em aplausos ainda mais emocionados. Gabriela pegou o microfone, as lágrimas escorrendo livremente. Gente, quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Vocês representam 2 vidas que se juntaram para formar uma só. Prometo que vamos honrar o amor de vocês fazendo diferença na vida de outras pessoas. A festa continuou até de madrugada, com música, dança e muita emoção. Quando finalmente foram embora, Bruno e Gabriela passaram em frente ao prédio da Almeida Holdings. Sabe o que é engraçado? Gabriela disse, olhando para o prédio onde tudo começou. O quê? Se alguém me dissesse há 2 anos que eu ia me casar com o dono deste prédio, eu teria achado que a pessoa estava louca. Bruno riu, beijando a testa da esposa. E se alguém me dissesse que eu ia encontrar o amor da minha vida limpando meu escritório, eu teria achado impossível. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. E às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais belo. Eles entraram no carro e seguiram para a lua de mel. Mas antes Bruno fez uma última parada. Na casa de Dona Maria, onde havia um banner pendurado na janela. Parabéns, Gabriela e Bruno, o amor sempre vence. A vizinhança inteira estava nas janelas e portas, aplaudindo quando eles passaram. Era a despedida perfeita de um lugar que sempre seria especial, mas que agora fazia parte de uma história muito maior. 2 anos depois, Gabriela se formou em administração com louvor, grávida de 4 meses do primeiro filho do casal. A Fundação Recomeçar já havia mudado a vida de mais de 1000 famílias, e Bruno havia encontrado sua verdadeira vocação como educador. O amor que nasceu de um encontro às cegas impossível havia se transformado em uma força transformadora que ia muito além deles dois. E tudo começou porque uma faxineira humilde teve coragem de aceitar um convite para jantar, e um CEO solitário descobriu que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. A história de Gabriela e Bruno provou que os contos de fada existem na vida real, mas só acontecem quando encontramos alguém que nos ama pelo que somos de verdade, não pelo que aparentamos ser. Fim da história.